Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Querido Deus, Pai da glória, Deus de poder e de toda autoridade, estamos aqui, ó Senhor eterno, mais uma vez na Tua santa presença, buscando, meu Pai, um maior entendimento e uma maior compreensão da Tua palavra. Fala conosco nesta noite através do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações e nos orienta, instruindo as nossas vidas e nos capacitando sempre a compreender toda a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa semana eu tenho, não somente hoje, mas essa semana assim, em especial, acompanhando todas as polêmicas nas redes sociais acerca de quem errou, quem deixou de errar. Então, tantas situações que acontecem de conflito, de morte, de agressão e tudo mais. E aí eu fico observando, né, os comentários das pessoas. Alguns levam para o lado da piada, alguns tomam partido de forma ferrenha, assim, quer brincar, quer, né? Outros ficam julgando a vida pessoal das pessoas. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é como as pessoas estão, o tipo de julgamento que as pessoas fazem acerca dos fatos que acontecem. Quando eu tomo partido de uma pessoa defendendo a outra, eu estou, no mínimo, acreditando numa certa inocência da outra pessoa. E às vezes eu olho, eu não consigo ver um lado mais certo do que o outro. Você vê que os erros, eles vão acontecendo. Lá em Salmo 42, 7 está escrito: um abismo chama outro abismo. Então, a vida que as pessoas estão levando de um modo geral, elas estão levando as consequências que nós estamos vendo. Muitas vezes não é um ato, não foi porque uma coisa aconteceu. A gente pode ver a motivação, a forma como as coisas se desenrolaram, e aí sim, elas chegaram num ponto que é onde aquele caminho levava. Aquele caminho leva para esse determinado ponto. Salvo algumas exceções, por causa da misericórdia de Deus, mas no geral, você trilha um caminho, e aquele caminho é certo que ele vai chegar a algum lugar. Então você tem que ver que caminho você está trilhando, porque você precisa saber aonde você vai chegar. Aonde eu quero chegar? Então, dependendo de aonde eu quero chegar, eu escolho o caminho pelo qual eu vou seguir. Quando, no dia de Pentecostes, quando se celebrava em Jerusalém a festa de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas ouviam das suas próprias línguas e conseguiam compreender que eles estavam falando das grandezas de Deus. A Bíblia não narra que tipo de que fala foi essa, não narra sequer uma frase, apenas especifica que eles falavam das grandezas de Deus. Ali tinha varões de todos os países ao redor que não eram judeus. Muitos já eram simpatizantes, eles tinham ido a Jerusalém para a adoração, eles eram simpatizantes da fé judaica, eles viam aquele povo que cria num Deus que eles não viam, porque as nações ali eram todas nações pagãs, que tinham seus próprios deuses. Alguns eram animais misturados com o homem, né, figuras, outras de astros, né, de animais propriamente ditos. Então, aí eles perceberam que os judeus, eles tinham uma fé diferente. Eles conseguiam crer e confiar num Deus que eles não viam. Muitos, conhecendo a história de Israel, a história passada e os milagres que Deus fez no meio do povo de Israel,
também simpatizavam com eles. Viam que, apesar de eles estarem sob o jugo de uma outra nação, eles podiam adorar livremente no seu templo. Os próprios reis tinham investido. Herodes construiu o templo lá para que os judeus pudessem adorar ao seu Deus. Então eles tinham todo esse aparato e eles conseguiam compreender. Não, esse Deus deles é diferente. Mesmo eles nessa situação, a gente consegue perceber que eles têm um Deus diferente. Então eles iam lá para isso. Mas ainda não compreendiam a totalidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus. Quando eles estavam em Jerusalém e o Espírito Santo veio e os discípulos começaram a falar e a explicar, eles perguntaram: o que nós vamos fazer agora para nós? O que nós podemos fazer? Vocês estão falando de tudo isso aí agora, que para nós é novidade. Nós conhecemos a lei judaica, um pouco da lei judaica, mas tudo isso que vocês estão falando aí acerca de Cristo e acerca da salvação, acerca disso nós não conhecemos ainda. Nós precisamos compreender isso. O que a gente vai fazer? Então eles perguntaram aos apóstolos, que eram aqueles que andavam com Jesus, que haviam andado com o Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Estar com Deus, quando nós somos tocados pelo Senhor, a coisa principal que acontece na vida de qualquer pessoa, independente de raça, independente de credo, independente de onde a pessoa vive, independente do tempo, falando o tempo mesmo, no cronológico, independente do ano que aconteceu, uma coisa é certa: há um arrependimento. A pessoa começa a experimentar uma sensação de que ela é pecadora e que ela precisa mudar a sua postura diante do Senhor. Então, a primeira coisa que Pedro fala: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Todos os pecados que vocês cometeram até agora, e tudo isso que vocês, toda essa forma de viver de vocês, vai precisar mudar. Não é uma coisa muito diferente. Abra aí em Atos, capítulo 3, versículo 19. Verso 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Converter, já falei várias vezes, é mudança de direção. Eu estou caminhando numa direção, mas eu quero chegar em determinado lugar, e aquele caminho não me leva. Aí você tem que mudar a tua direção. Às vezes você está andando, está guiado mesmo pelo GPS, e aí você vai para uma determinada direção. De repente tem mais de uma rua que dá acesso lá, mas às vezes você entra numa rua que não te dá acesso, que te leva para um outro lugar, principalmente quando você está na estrada. Você pega uma rodovia, e aquela rodovia te leva numa outra direção. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos ao Rio, nós tínhamos uma Kombi na época, nós estávamos voltando pela Dutra, aí nós saímos no sentido da Aricanduva, e ali, quando você vira a curva, você já tem que escolher, né? Se você pega esqueci o nome daquela vida ali agora, Fernão Dias, ou se você pega a Aricanduva. Só que quando nós viramos, nós estávamos no canto e já tinha mais carros para cá. Quando a gente foi conseguir chegar, já não dava mais tempo da gente entrar para a Aricanduva e pegamos Fernão Dias, e não tinha, e ele não tem retorno fácil. Não sei se hoje tem, mas há 20 anos atrás não tinha. E aí a gente teve que andar um monte de quilômetros. Mas não adiantava, porque aquela quilometragem não nos faria chegar ao nosso destino. Então nós tivemos que caminhar até chegar ao retorno. Então nós fizemos uma conversão para mudança de direção, para nós chegarmos ao nosso destino. Então é importante a gente entender isso. Há caminhos que não vão nos levar aonde nós queremos chegar. Não adianta, eu podia pegar a Fernanda a vida inteira, eu ia para um outro estado, mas eu não ia chegar aqui na minha casa. Eu precisava converter
o meu caminho, mudar a minha direção. E aí, quando nós encontramos o retorno, nós fizemos, então, né? Caminhamos um pouco mais longo, porque nós erramos a rota. Mudança de direção te faz caminhar mais, torna a tua viagem mais cansativa, mais frustrante, né? Quando nós erramos o caminho, tentando pegar um atalho, tentando pegar o caminho mais rápido, ou por falta de, no nosso caso ali, por falta de conhecimento do caminho, a gente não conhecia ainda direito. Então, naquela época não tinha GPS, então a gente foi, então nós erramos o caminho por imprudência, por a gente não conhecer, falta de vigilância e de prudência, de conhecimento. Então veja bem, agora vem aqui a palavra, arrependei-vos e convertei-vos. Então eu tenho que entender, lá no capítulo 2 ele fala sobre arrependimento primeiro. O que a gente faz? Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E mais para frente ele explica mais detalhadamente, você tem que se arrepender e converter, mudar a direção da vida que vocês estão levando. Nós temos visto muito hoje o evangelho ser muito fácil. O evangelho hoje está muito mais divulgado, mas as pessoas estão se convertendo e criando igrejas, né? Infelizmente eu não estou falando, não é todo pastor que sai de um ministério e monta outro que está mal intencionado, não. Mas nós conhecemos também alguns que abrem o outro só para fazer aquilo, um evangelho mais inclusivo, vamos falar assim, onde tudo pode, onde tudo é permitido, mas Deus ama todo mundo e as pessoas estão entrando e elas não precisam se converter, elas só precisam entrar na igreja, como se a igreja fosse um grupo, um clube social, e não é dessa maneira. A igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra que vai nos levar a morar no céu. Ainda aí, capítulo 3, vamos lá para o versículo 24. Vamos ler a partir do 22. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será o quê? Exterminada dentre o povo. Aqui Moisés estava falando de Jesus. Moisés disse, ele estava falando acerca de Jesus. Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será o quê? Exterminada. E aqui a palavra já é bem mais enfática. Você tem que ouvir a palavra do profeta, que é Jesus, ou você ouve a palavra de Jesus e obedece, ou você vai ser exterminado do meio do povo. Você não vai permanecer no meio do povo de Deus. Pode permanecer aqui na terra. Pode encontrar aqui na igreja, na terra, uma igreja que aceite você com todos os seus pecados. Você está na igreja, você dá a sua oferta, você dá o seu dízimo e você fica aí, ó, de boa. Participa até da atividade, vai até no púlpito. Mas se você não se converter, você vai para o inferno do mesmo jeito. É isso que a palavra está falando. Vai ser exterminado do povo. Quando chegar o dia, o grande dia do Senhor, não vai encontrar lugar no céu para você. Jesus foi preparar lugar, mas para aqueles que se arrependeram e se converteram. Verso 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, um caminho de mal, um caminho onde a pessoa está praticando maldade. E maldade não é somente aquela que você fere teu irmão. Às vezes a gente fala, fulano é maldoso, porque ele fala uma palavra negativa, porque ele passa rasteira em alguém, porque ele prejudica alguém de alguma maneira. Não é, isso é maldade, mas não é só isso.
Uma grande maldade é a gente não crer em Deus como Ele é. Isso é maldade. Você é a maldade de um coração perverso que não tem temor. Então a palavra fala que o Senhor enviaria Jesus para que Ele nos desviasse das maldades, para que Ele nos fizesse andar por um caminho correto. Então é necessário, nós que temos aprendido a andar nos caminhos do Senhor, devemos também ensinar ao nosso próximo, aqueles que estão no caminho conosco, a se desviarem do mal, a se desviarem das maldades, das coisas que entristecem o Senhor Jesus. Às vezes, e eu estava pensando muito nisso ali quando nós estávamos louvando, a gente acha, e existem pessoas que realmente pensam assim, que se você abraçar a pessoa do jeito que ela está e não incomodar essa pessoa para ela não sair da igreja, não falar de pecado para ela com medo dela não sair da igreja, está ajudando. Mas às vezes você não tem noção do quanto aquela pessoa está lutando contra o seu pecado, quanto ela vive triste por andar errada, por andar fora dos caminhos do Senhor. Às vezes você não tem noção do sofrimento que a pessoa está passando. Eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar do mal. Eu quero largar os vícios. Eu quero largar o homossexualismo. Eu quero largar a traição. Eu quero largar a pornografia. Mas elas não têm coragem de falar, com medo de serem julgadas, com medo de não serem compreendidas. E de fato, infelizmente isso acontece. Às vezes você nem sabe do problema da pessoa, do vício que a pessoa tem, ou de algum problema que a pessoa tenha. E aí a pessoa vai falar, e aí você, ai, mas vamos orar para fulano, ele está passando por isso. Você conta para a pessoa errada. E aí aquela pessoa já difama, já sai falando. Então muitos, por medo da condenação aqui na terra, por parte das pessoas, não contam os seus problemas. A pessoa se fecha, porque ela tem medo de ser julgada e escorraçada no seu meio social. A pessoa está dentro da igreja, ela tem que ficar dentro da igreja, até Deus libertar. Ah, mas Deus não libertou ainda, a pessoa quer sem vergonha. Não, tem gente que demora mais a se libertar. Tem gente que demora dentro da igreja, fica ali ouvindo, com dúvida. Quantas pessoas que nós já vimos aqui na igreja aconteceu, leva 10 anos para a pessoa se posicionar diante do Senhor. 10 anos para ela tomar coragem de se render a Deus de verdade, sem reservas. Cada um tem um tempo diante do Senhor. Eu nunca vou esquecer, depois de casado, eu fui a uma convenção da igreja, encontrei lá uma irmã, que eu tinha dado assistência a ela lá, e eu me lembro direitinho, eu cheguei na igreja, estava sendo no saguão, vamos dizer, e ela ia subir para o culto, de repente ela parou, me olhou, irmã Quitéria, tudo bem? Falou, irmã, não sabe, eu batizei, toda feliz, porque muitas vezes nós tínhamos conversado sobre batismo, e ela sempre se retraía, não está na hora, e ela ia direto, ia toda semana, ela estava lá nos cultos da tarde. E aí ela falou, agora eu me batizei. Aí toda feliz da vida, mas ela levou mais de 10 anos para se batizar. Mas ela estava ali fiel, querendo que Deus fizesse algo no coração dela e aguardando o tempo de Deus. Porque ela não ia batizar também só para agradar o outro, se ela não estava entendendo o que era aquilo. Se ainda não havia batido aquele arrependimento no seu coração. E aí nesse dia, que ela encontrou comigo, como ela sabia que eu já tinha orado muito por ela, que a gente tinha conversado muito, ela veio falar comigo, olha, eu me batizei. Fiquei toda feliz, dei um abraço nela. Então é isso, é o tempo de Deus. Mas enquanto a pessoa está contigo, você vai conversar com a pessoa, você vai orientar, você vai procurar ajudar. E orar, até que o Senhor faça a obra. Agora se a pessoa vem falar contigo, o que você precisa fazer? Você precisa abandonar o teu pecado. Foi o que Pedro fez. Os que foram falar com ele falou, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter dos seus pecados. Mudar a direção de vocês, porque o caminho é só um.
Não existe todos os caminhos que levam a Deus. O caminho que leva ao Senhor é Jesus. Não existe outro caminho, não existe uma outra forma de nós chegarmos diante do Pai naquele dia. A não ser que nós já estejamos no caminho, a não ser que nós já estejamos em Jesus. Abra aí, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Os tempos estão difíceis e não espere que ele vá melhorar. Mas você pode contribuir para a melhora, ao menos ao teu redor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia destes afasta-te. Então a palavra mostra aqui um monte de coisas, de qualidades, vamos dizer assim, ou de... não seria qualidade, porque isso não é uma virtude, mas um monte de defeitos que você conhece. Se eu te perguntar, você conhece alguém traidor? Você conhece alguém infiel? Você conhece alguém obstinado? Você conhece alguém perverso? Você conhece algum mentiroso? Vai ficar difícil você não levantar a mão para todos. Difícil, porque você conhece. Às vezes até dentro da igreja, mas na família, na parentela, entre os amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, sempre você vai encontrar alguém assim. E a palavra diz que isso haveria de acontecer agora no final dos tempos. Então eu saber que isso vai acontecer é uma coisa, e eu achar que isso é normal é uma outra coisa. O fato de eu ter o entendimento, o conhecimento que a maldade vai se multiplicar, não quer dizer que eu deva me acostumar com ela e muito menos me amoldar a ela. Eu não posso tomar a forma da maldade. Ah, mas todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Uma vez o pastor Alcântara e eu conversando com um rapaz, e ele falou que ele pegou uma situação flagrante de pessoas cometendo um ato ilícito, e aí ele foi conversar, e a pessoa falou, não, vem, se junte a nós também, está todo mundo fazendo isso. Aí volta aquela historinha antiga, que a gente fala das mães, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, eu não vou fazer porque o outro está fazendo. Se eu estou roubando, eu não vou roubar porque o outro está roubando. Se eu estou prostituindo, eu não vou prostituir porque o outro está prostituindo, né? Ah, mas todo mundo trai. A gente que é mulher, quantas vezes a gente escuta isso? Aí você fica indignado, a gente está na feira, fica lá, gasta aqui teu dinheiro, então teu marido vai gastar com a outra. Gente, isso parece uma brincadeira, uma piada diferente, mas é altamente maligna, porque toda feira que você vai, você escuta eles gritando isso. Gasta teu dinheiro aqui, senão teu marido vai gastar com o amante. Ou seja, todo homem infiel. É uma mensagem que está entrando na cabeça da mulherada. E aí, se todo homem é infiel, por que eu tenho que ser fiel? Aí a mulherada começa a querer dar o troco, né? O feminismo começou as mulheres lutando para ter direitos, mas hoje ela está lutando para ter os mesmos defeitos dos homens. Olha que coisa absurda. Porque o negócio era ter direito, era poder votar, era poder dirigir, era poder praticar esportes, era poder ter direitos no trabalho igualados, que até hoje isso não equiparou ainda, na maioria das empresas a mulher ganha menos. Então as mulheres começaram a lutar pelos direitos, mas hoje a gente vê as mulheres lutando pelos defeitos. Aquilo que as mulheres combatiam nos homens, que era traição,
que era ficar nos bares bebendo. Hoje as mulheres estão fazendo igual. Não, também tem o direito, vai lá pro barzinho beber, encher a cara, volta bêbada. Eu já teve pessoas que falam, pastor, minha esposa chega em casa bêbada, ela saiu de noite, ela saiu do trabalho com as amigas e voltou para casa bêbada de madrugada. E aí? É para isso? E é esse direito que eu quero ter para mim? Não faz sentido. E aí eu entendo o quê? É o que a palavra diz. Era a maldade que haveria de habitar e se proliferar no coração do ser humano. Então, infelizmente, isso está acontecendo e cada vez mais. As pessoas estão se entregando aos prazeres. E como eu disse, eu não vou me amoldar a isso. Eu não vou tomar essa forma. Eu nasci de novo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu me converti. Eu tomei uma posição diante do Senhor. E eu hoje sou uma nova criatura. A velha Quitéria já morreu e foi sepultada lá no batismo. Amém? Glória a Deus. Ainda aí pertinho, volta só um pouquinho. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Só voltar algumas páginas. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha como ele começa. Eu estou rogando a vocês. Eu estou suplicando a vocês. Você sabe que Jesus Cristo vai vir. E nós vamos nos reunir com Ele. Então, não se movam facilmente. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Então veja bem, ele diz, eu estou rogando a vocês, eu estou suplicando a vocês que vocês não mudem o vosso entendimento. Aquilo que vocês creram através da palavra, através das nossas orientações. Não fique aí enganado achando que o dia de Cristo está vindo. Não se relaxe. Não se descuide. Continue cuidando. Porque antes que Cristo venha, o homem do pecado há de se manifestar e o pecado ele vai crescer. A maldade vai crescer aqui na terra. E as coisas... olha, a forma melhor, preste atenção no que eu vou falar, a forma melhor para o pecado crescer é se tornar comum. É o que eles chamam de quebrar tabus, né? Vamos quebrar os tabus. Tudo aquilo que antes era pecado não vai ser mais. Por que vai ser pecado? As pessoas são felizes, né? Esses dias a gente ligou a televisão, estava anunciando a novela, não sei se estava passando a novela, eu tinha um pedaço lá. Sei que a mulher, eu entendi que era questão de adultério, né? Não lembro o nome da novela. E aí eu sei que a menina falava, dava um beijo no rapaz, e não posso largar minha mulher. Aí ela dava um beijo nele, o que você está fazendo aqui? Aí você, para você não esquecer. Eu sei que ela falava alguma coisa de felicidade, né? Você precisa ser feliz, já ficar preso lá. Então é essa a mentira.
que o diabo prega. Não, você está lá, tem um casamento bom. Pelo que eu entendi, não tinha um mau casamento. Ele gostava da esposa, mas ele encontrou uma coisa que ele achou que podia ser melhor, né? Aquela lá fora. E aí você vai largar de ser feliz? A sua felicidade é o que mais importa. Ou seja, a felicidade da sua mulher, dos seus filhos, não importa. A tua felicidade é o que importa. E você lá não está tão feliz assim, não. Comigo você vai ser mais feliz. É mentira do diabo. Essa mentira ele lança no casamento, ela lança no trabalho, ele lança essa mentira do que você está fazendo. Por que você vai ficar dentro de uma sala de aula hoje é sexta-feira? Não é isso que os colegas falam na faculdade, nos lugares? Vai ficar dentro da sala de aula para quê? Vamos lá pro happy hour, vamos lá, a gente vai juntar a turma lá, a gente vai bater papo, jogar conversa fora, aliviar um pouco o estresse da semana. E aí toma, a pessoa faltar a aula de sexta-feira, aquela matériazinha acaba ficando no ADP. É o que acontece. Aí depois, tem muitos lugares que já não é só sexta-feira, na quinta-feira também a pessoa já vai fazendo. E vai se acostumando a faltar, a matar a aula. Não, a gente vai para uma festinha, hoje tem hoje alguma coisa, e as pessoas vão abandonando. Então o pecado vai se tornando normal, o pecado é quebra de regras. As pessoas vão estar pagando uma fortuna, os pais estão pagando uma fortuna para o filho fazer a faculdade, ou ele mesmo está pagando, ou ele conseguiu uma bolsa, e aquela pessoa, e outro deixou de usar a bolsa porque ele está usando, mas aí ele não se importa de estar usando aquela bolsa. Eu não estou pagando nada mesmo, vamos lá com os colegas. Então nós precisamos aprender a valorizar tudo que é bom, tudo que é agradável diante dos olhos do Senhor, e não nos acostumarmos com esse mundo. Eu me arrependi, eu me converti, eu me batizei, eu me enchi do Espírito e agora estou voltando. Como o cão que volta ao vômito, como o porco que volta ao esponjador de lama. Assim muitos têm feito. Pessoas depois de anos do Evangelho se afastam e voltam para o pecado. E aí, nós que deveríamos estar agora, já limpos, lavados, resgatando vidas, estamos nos envolvendo novamente no erro. Nós só vamos encontrar um ambiente melhor, um país melhor, a partir do momento que eu levar o Evangelho aos outros e eu conseguir resgatar os outros do pecado. Não é eu voltando para o pecado que as coisas vão ficar melhores. Tem muita gente pecando, então seja menos um e tire mais um de lá. Aí você vai conseguir ver uma mudança ao teu redor. A minha família está cheia de vício, ninguém liga para nada. Tá bom, você se converteu? Procura ganhar eles para Jesus. Procura falar do amor de Deus para ele, demonstrar através do teu amor pessoal por eles o amor de Cristo. Porque as pessoas vão ver o amor de Deus através do nosso amor por elas. Se eu demonstro para uma pessoa que eu a amo e que eu quero o bem dela, ela vai compreendendo por que o melhor amor de Deus. Ela vai se sentir também abraçada, vai se sentir também acolhida para se entregar ao Senhor, se render ao Senhor. E aí você vai ter mais um na sua casa para orar junto com você pelos demais. Agora já serão dois, então não vai ser mais um. Então é cada dia, é conquistando vitória em vitória e não cedendo espaço para o inimigo. Não ceda. Não ceda espaço para o adversário. Lute, se empenhe e trabalhe pelo reino do nosso Deus para resgatar almas para o nosso Deus. E no grande dia você chegar lá no céu e encontrar. Não sei se a gente vai rever, se vai reconhecer, mas você vai viver aqui sabendo. Se aquela pessoa morre, você puxa, aquela pessoa morreu, mas foi com Jesus. Essa semana nós tivemos, só para a gente encerrar, faleceu a esposa do pastor, esqueci o nome dele agora, da Assembleia de Deus. José Wellington. O pastor José Wellington da Assembleia de Deus. E eu achei linda a homenagem que ele fez para ela, né? Esposa, mãe, avó, bisavó, uma serva de Deus, voltou para casa, né? Anos e anos de casados, e ele entristecer, com certeza deve ter ficado muito triste. Imagina, você conviveu com a pessoa durante tantos anos, já estavam bem velhinhos, já estão, né? Ele ainda está. E aí ele falou, mas ela voltou para casa. Porque nós somos, então você saber, você tem a certeza de que aquela pessoa descansou desse mundo que está nos braços do Pai, não vai tirar a tua saudade dela,
mas vai amenizar a tua dor, porque saber que a pessoa que você ama está bem, isso alivia a tua dor. Então é importante que você fale do amor de Deus para as pessoas, para que você saiba que elas têm um lugar melhor para onde ir quando terminar a sua jornada aqui. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.